Olá, paz e alegria. Hoje, dia 20 de janeiro, nós vamos lembrar de um dos santos mais conhecidos, mais aclamados pelo povo brasileiro. São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e padroeiro de tantas e tantas capelas em nosso Brasil. São Sebastião é um exemplo de coragem, que mesmo diante dos obstáculos e das dificuldades da vida, soube dizer sim a Deus. É interessante a gente contemplar o seu empenho em fazer o bem, mesmo ocultamente, mesmo no escondimento, mesmo nos momentos mais difíceis, aproveitando todas as circunstâncias para semear a palavra de Deus, a alegria, o consolo e o ânimo. Mas quem foi São Sebastião? São Sebastião viveu no século III, uma época de grande perseguição da nossa igreja. Ele nasceu no final do século III na França e ainda pequeno a sua família se mudou para Milão, na Itália. Ele fazia parte do exército imperial e era muito próximo do imperador Diocleciano, que foi um dos grandes imperadores que perseguiram os cristãos. Então, secretamente ele era cristão, fazia as atividades, cumpria a sua obrigação civil como guarda do imperador, mas secretamente, como a gente já tinha dito, ajudava o próximo, testemunhava o evangelho, fazia tudo aquilo de um cristão, tendo uma vida oculta, Muitos cristãos naquela época tinham que ter essa vida oculta por causa da perseguição. Ele tinha um reconhecimento dentro da comunidade como uma pessoa que estava sempre a serviço do próximo. E é um exemplo de um homem que vai testemunhar com a vida o evangelho. Então, dentro dessa perseguição, um belo dia, alguém chega no ouvido do imperador, sempre tem, aquele fofoqueiro, para falar, aquele seu soldado que você acha e tal. Por que foi denunciado? Porque secretamente, usando o seu cargo de seu posto militar, ele visitava os cristãos que estavam presos para serem levados ao Coliseu, onde iam ser devorados pelas feras. Ali ele levava a palavra, levava a Eucaristia, levava um ânimo, levava a presença de Deus. Então ele consolava e cuidava daqueles que estavam nos seus momentos finais antes do martírio. Então, perseguição, martírio, fofoca, denúncia. E aí o imperador chama o Sebastião e fala, renuncia a tua fé. E aí ele tem toda aquela conversa que a gente sabe quando tem os martírios, oferecer muitos cargos, oferece muitos bens, oferece muitas coisas para que ele renunciasse a Cristo. E ele se mantém firme, ele se mantém fiel. Eu falo que ele, além de tudo, é o santo da teimosia. Porque o imperador manda que ele seja amarrado numa árvore e alvejado por inúmeras flechas e deixado lá, sangrando para morrer. Então, esse foi o primeiro martírio do Sebastião, mas ele não morre. A gente tem a imagem que nós conhecemos de São Sebastião é uma imagem dele amarrado. Normalmente a gente tem essa imagem dele amarrado com várias flechas pelo seu corpo. Mas o São Sebastião não morre ali, Ele depois vai ser cuidado pelos cristãos, levado para um lugar secreto e lá ele vai se recuperar. Ele vai se recuperar. E aí, depois disso, ele volta. Ele quer continuar o seu apostolado, ele quer continuar o seu processo de evangelização. E, em vez de se esconder, se apresenta de novo
diante do imperador. Eu falo por isso que eu digo que ele é o santo da teimosia, gente. Passou por um martírio, não morreu, e volta para o imperador e vai. Olha, eu vim aqui para te dizer que eu não morri e vim aqui te dizer que você está fazendo tudo errado. E aí vai denunciar todo o pecado do imperador, todas as injustiças que ele estava fazendo contra os cristãos e contra as outras pessoas e o convoca à conversão. Então, aí mais uma vez, aí já mais ainda enfurecido, o imperador manda que ele seja morto a pauladas. Então, o definitivo martírio de São Sebastião foi com pauladas, foi com violência, sendo totalmente desfigurado pelas pancadas que recebia. E depois foi largado, jogado às feras, jogado no tempo, e mais tarde, segundo uma lenda, ele aparece em sonhos a uma cristã chamada Luciana, dizendo onde estava seu corpo. Ela vai lá, busca seu corpo e enterra, onde hoje nós temos em Roma a Basílica de São Sebastião. Então, São Sebastião é esse santo que intercede por nós, para que nós sejamos fiéis diante das adversidades, que nós sejamos sempre fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é reconhecido também pela sua prontidão e que nós também sejamos reconhecidos pela prontidão para fazer a vontade de Deus. Que Ele interceda por cada um de nós neste dia. Que nós tenhamos sempre, sempre, sempre essa presteza para fazer a vontade de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. São Sebastião, rogai por nós.